Bancos fechados, tumulto nas agências. É a greve dos vigilantes que causou muita confusão por todo o Paraná. Quem precisou ir ao banco em Foz do Iguaçu teve de se contentar em fazer as operações nos caixas eletrônicos. Em Maringá, houve piquete e os grevistas entraram nas agências fazendo muito barulho. A polícia tentou convencer os manifestantes a deixar o prédio, mas não houve acordo. Em Paranavaí, todos os bancos ficaram fechados. Apenas os caixas eletrônicos estavam funcionando. Em Londrina, aposentados e pensionistas que não conseguiram retirar o dinheiro dos benefícios estavam revoltados. Segundo o sindicato, quase 1.800 profissionais da região de Londrina estão parados. A saída de carros fortes da empresa transportadora foi bloqueada em Guarapuava. Nenhum veículo entrou ou saiu do local. Em Cascavel, os vigilantes se reuniram para protestar, caso houvesse atendimento aos clientes. Mas o movimento não passou da porta giratória. Em Curitiba, o jeito foi recorrer às lotéricas para pagar as contas. O problema é quando todo mundo parece ter tido a mesma ideia. A greve afetou até a biblioteca pública. Sem vigilantes, ninguém podia retirar livros, só devolver. E hoje, às 10h30 da manhã, vai ser realizada uma reunião para tentar chegar a um acordo entre os vigilantes e as empresas de segurança. A audiência vai ser no Tribunal Regional do Trabalho, em Curitiba. E apesar da greve dos vigilantes, os bancos não podem parar e manter o atendimento não é só deixar os caixas eletrônicos abertos, não. Nós vamos ao vivo, ao Umuarama, falar com o repórter Fabiano Oliveira. Oi, Fabiano, bom dia. O PROCON de Umuarama está de olho nos serviços prestados pelos bancos? Bom dia, Malu. Pois é, pelo Código de Defesa do Consumidor, os bancos precisam manter funcionários para auxiliar os clientes que buscam esse autoatendimento nos caixas eletrônicos. Sandro Gregório da Silva, ele é coordenador do PROCON aqui de Umuarama e vai conversar com a gente sobre isso. Uma determinação do Código de Defesa do Consumidor que nem sempre é levada a sério e nem sempre é cumprida à risca, né? Sem dúvida. Nós estivemos verificando na cidade ontem que não havia por parte dos bancos nenhum funcionário auxiliando as pessoas no caixa, aquele conhecido caixa 24 horas. Imediatamente nós determinamos ao Departamento de Fiscalização do PROCON de Umuarama para que fizesse a fiscalização em alguns bancos e detectamos o problema. De fato, de boa parte dos bancos visitados, muitos não tinham ninguém para auxiliar. Aí existe o problema das pessoas idosas, pessoas que têm títulos exclusivamente para pagar naqueles bancos e não têm prática para manusear esses caixas. O que o PROCON vai fazer em relação a isso, nessas agências onde foi constatada a ausência de funcionários para prestar esse auxílio? Então, nós estamos concluindo o nosso trabalho hoje pela manhã, tá certo? Ainda no final da manhã, por volta das 12 horas, vamos notificar os bancos, as agências bancárias, para que proceda a colocação de um funcionário no caixa eletrônico para auxiliar os consumidores. Muita gente não sabe, mas esse serviço do autoatendimento do caixa eletrônico, ele é um serviço e é custeado, né? Exato. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que banco é serviço, então sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Então, toda aquela gama de serviços no banco, inclusive o caixa eletrônico, é custeado com os altos juros cobrados pelos bancos e pelas tarifas cobradas mês a mês nas contas dos consumidores. O próprio cliente, Sandro, chegando numa agência bancária, se deparando com esse tipo de situação, ele pode procurar o PROCON? Ele pode procurar o PROCON na nossa sede, na Rua Ney Braga, ou também pelo telefone 151, que o fiscal vai acompanhar e vai fazer o auto de constatação e, se for o caso, até a aplicação de uma multa. Existe a possibilidade de uma indenização, de um ressarcimento para o cliente? Então, com relação a essa situação, é o seguinte, o PROCON, como órgão máximo de defesa do consumidor no município de Umuarama, vai fazer essa fiscalização e vai notificar os bancos para que corrija essa situação. E os casos detectados e reclamações procedidas pelos consumidores serão processados no PROCON e poderá culminar numa pena de multa. O ressarcimento daquela parte do cliente que se sentir lesado pode procurar o Poder Judiciário, que com certeza vai obter resposta. Satisfatório. Obrigado pela entrevista. De Umuarama, Fabiano Oliveira.